Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Palavra de Deus, nosso alimento também nesta Santa Missa e alimento diário, nos recorda hoje de uma virtude a qual devemos pedir, buscar e nos aperfeiçoar a cada dia, a virtude da humildade. Nós diríamos que esta virtude está acima de todas. Por quê? Porque até mesmo a obediência, que é tão querida, amada e estimada por Deus, não é possível sem a virtude da humildade. Nós ouvimos toda a palavra de Deus, a lemos e vamos encontrar em toda ela que Deus se alegra nos humildes, que Deus se revela aos pequeninos, que Deus é glorificado nos humildes e naqueles que servem. Ouvimos isso durante toda a nossa vida, mas parece que não nos entra. E por que não nos entra? Porque nós procuramos ainda o primeiro lugar nas coisas. Porque nós temos esta vontade de aparecer, de ter, de demonstrar coisas que não somos. Tudo isto vem, como nos diz o livro do Eclesiástico, de uma falta de virtude chamada orgulho. É o orgulho de querer parecer independente, é o orgulho de querer parecer mais sabido ou mais sábio, mais potente, com maiores rendimentos, com maior escolaridade, todos estes orgulhos que vão ser enterrados junto conosco no dia que descermos a cova, todos estes orgulhos nos cegam, nos perturbam o entendimento das coisas de Deus. Por isso o livro do Eclesiástico, na primeira leitura, nos disse: para o mal do orgulhoso não existe remédio. O orgulhoso não é orgulhoso em um momento e depois é virtuoso em outro. O orgulhoso é orgulhoso sempre, porque a palavra de Deus diz: há como que uma planta de pecado enraizada nele. Ora, para combater o orgulho, nada melhor que nos colocarmos em último lugar em todas as coisas. Este é o lugar preferido por Deus. E este é o exemplo que recebemos de todos os santos nossos irmãos, de modo especial e mais perfeito de nossa querida Mãe Maria Santíssima. Ela foi escolhida porque se fez a mais humilde das criaturas. E, sendo escolhida, não se ensoberbeceu, não cresceu um orgulho nela, porque a obediência estava ali como filha da humildade. Obedecer a Deus é um princípio de sabedoria. Esta planta de pecado que está enraizada no orgulho e no orgulhoso faz com que ele não compreenda. Podemos ver claramente entre nós quem é orgulhoso e quem não é. Quem é orgulhoso não tem nada a aprender, assim ele pensa. Quem é orgulhoso não compreende, não deixa entrar em si e mergulhar em si a palavra de Deus. Ouve, escuta, lê e não entra, porque o orgulho cega. O orgulho é como se fosse um dos maiores entre os pecados, porque ele cega. Esta cegueira espiritual que já não percebe mais as coisas de Deus. E então, alguns ainda dizem no seu orgulho: como eu gostaria de saber a vontade de Deus, mas que Deus me falasse por um fogo ardente, ou por meio das trombetas, ou me mandasse um anjo. A gente diz assim popularmente: está se achando grande coisa. Está se achando grande coisa para receber assim uma teofania de Deus, uma aparição de Deus que te revele tudo. Está se achando grande coisa. A estes Deus não se revela. A estes Deus esconde os seus mistérios. Deus não se dá a conhecer ao orgulhoso, ao prepotente, aquele que
se considera independente dele. Por quê? Porque essa planta do orgulho, ela vai criando raízes e o vai cegando. E então, de um pecado pequeno que ele diz, não, mas isso nem é mais pecado, como nos nossos dias muitas vezes se diz, de uma coisa pequenina, isso nem mais é pecado. Ele vai passando para outros e não vai percebendo. Ele não consegue mais enxergar nem a sua vida, nem o lugar onde vive, nem o ambiente onde está. E é no ambiente onde nós estamos, aqui, na nossa casa, na nossa família, no nosso bairro, na nossa rua, no nosso país, é que Deus nos fala. Deus não vai escolher um lugar privilegiado para revelar aquilo que tem a revelar a alguém. Ele já demonstra no dia a dia. Mas o orgulhoso não enxerga. E então aqui nós devemos pedir ao Senhor, dá-nos, Senhor, esta sabedoria, a verdadeira sabedoria. Não a sabedoria final de conhecer tudo de Deus. Essa nós teremos o dia em que formos admitidos no reino dos céus. Esta perfeita sabedoria, o perfeito conhecimento. Mas dá-nos a sabedoria de pelo menos estarmos atentos à voz do Senhor. De reconhecermos em nós quais são as pequenas raizezinhas do pecado. Quando nós olhamos uma árvore imensa, frondosa, de 100, 200, 500 anos, as pessoas dizem, devem ter raízes imensas. Sim, tem raízes imensas. Mas em cada raiz imensa, lá na pontinha dela, existem aquelas raízes chamadas capilares, ou seja, fininhas como um fio de cabelo. É ali que começa o pecado. É ali que começa a alimentar a árvore. E então nós devemos pedir a Deus esta sabedoria de conhecer quais são os nossos capilares do pecado. Onde é que nós falhamos? E então voltar-nos ao Senhor, pedindo perdão para que Ele nos perdoe e possamos ter nova vida. Esta realidade na qual nós entramos pelo batismo, a igreja, como filhos do Senhor, filhos de Deus, ela é esta Jerusalém celeste. Ela é esta reunião em que nos encontramos e os anjos fazem a festa. Ela é a assembleia dos filhos escolhidos de Deus, cujos nomes já estão escritos nos céus. Mas este mesmo Senhor Deus, que já inscreveu o nosso nome no céu, nos observa, nos auxilia com todas as graças necessárias para então progredirmos em santidade. E para progredir em santidade é necessário progredir em humildade. Qualquer um de nós que não faça aquele serviço mínimo de vir ao menos na missa do domingo, mas que participa mais ativamente da igreja, quantas vezes já deve ter percebido, irmãos e irmãs, ou mesmo no seu próprio comportamento, que pertencem a este ou aquele movimento, a este ou aquela pastoral, a este ou aquele ministério, e dizem, não me convidaram, não participo, não me chamaram, já não me querem mais. Isso é orgulho, isso é orgulho. Quando todos somos chamados na igreja a servir e não ser servidos. O orgulho começa por essas pequenas coisas. Eu não vou naquele lugar, não me merecem. Ora, o que diz o Senhor aqui nesta ceia, neste jantar, que foi comer na casa de um dos fariseus. Os fariseus só convidavam fariseus, porque eles se consideravam observantes da lei e os demais irmãos todos pecadores perdidos. E Jesus vai na casa e ainda diz, quando tu convidares alguém, convida a quem não pode te retribuir, convida aqueles que são desprezados, convida os humildes, e então tu receberás a tua recompensa. Quando tu fores chamado para um lugar de destaque, ou que tu pensas que o teu lugar é de destaque, pois te coloca mais para trás. Te coloca mais para trás, porque o humilde será exaltado. Se tu fores realmente importante, o dono da casa vai te chamar para a posição principal na refeição. Jesus aqui utiliza esta parábola, digamos assim, esta metáfora da refeição. O que está falando? Quantas vezes o Senhor falou que a refeição é o símbolo da vida eterna? No céu
irão aqueles que se fizeram servidores dos outros e se colocaram em último lugar. É isso que o Senhor está dizendo, para quem ainda está com os ouvidos trancados e o coração trancado. É isso que Ele está dizendo. Não é aquele que vai para ser servido, é aquele que vai para servir. É aquele que se faz pequeno. Uma destas almas muito pequenas, humildes, grandes no amor de Deus, nossa irmã na festa da Teresinha do Menino Jesus dizia assim: eu prefiro o último lugar em tudo. Por quê? Porque ninguém briga pelo último lugar. Ninguém briga pelo último lugar. Já viram alguém brigar pelo último lugar? Não. Todos querem se servir primeiro, ser servidos primeiro, receber. Dar, não. O que eu vou dar? Nunca me deram nada. Esse é um pensamento mundano. É um pensamento que não é de Deus. E é aqui aqueles capilares do pecado que vão fazendo crescer a planta, a árvore do orgulho. E aos poucos vamos nos fechando. E então, nós estamos em uma comunidade, em uma paróquia, em uma diocese, em que as pessoas vão à missa ao domingo, mas não enxergam as necessidades, nem dos irmãos, nem daqueles que não são nossos irmãos, nem da sua própria manutenção da sua igreja. Não enxergam. Aí isso é com os outros. Então, o padre vai a uma comunidade e diz: venha alguém com o Senhor para cantar na missa? Eu disse: vocês não têm boca, vocês não sabem cantar. Ou seja, nós queremos ser servidos, é isso que estão dizendo. Nós queremos ser servidos. Não, nós queremos e devemos buscar servir. Mas o que tem aqui de bom? Ou seja, o que tem para me dar? Qual é a vantagem que eu levo? Isso não são pensamentos de filhos de Deus. É lá onde precisam de mim que eu devo ir. E não esperar que me chamem. Proximamente, o Santo Padre vai canonizar a primeira santa brasileira. Vejam, 500 anos de Brasil, teremos a primeira santa brasileira. O Anjo Bom da Bahia. E as pessoas dizem: que obra maravilhosa. As televisões vão lá e mostram que hospital soberbo que ela fez. Parece assim que ela ganhou na loteria. Como muitos dizem: se eu ganhar na loteria eu faço um hospital para os pobres. Se eu ganhar um bom dinheiro eu vou ajudar a minha paróquia. Se eu ganhar um bom dinheiro eu vou fazer um asilo para os pobres. A irmã Dulce não tinha nada disso. Tinha sim problemas graves de saúde, uma saúde frágil e uma vida dedicada a Deus e ao próximo. E começou a juntar todos aqueles miseráveis, pobres, imundos que ninguém dava atenção, os doentes, e levar para o adro, a entrada, o pórtico de entrada da igreja, até que o padre, que não conhecia o Evangelho, que não havia se convertido, que estava orgulhoso, disse: irmã, aqui não dá, essa sujeira dessa gente não dá. Vejam, a humildade e a soberba no mesmo ambiente. E então a irmã começa a levar lá para a sua cela no convento, e a madre diz: aqui não, aqui no convento não é lugar para essa gente. Outro orgulho. E então o que ela faz? Aproveita que há um galinheiro abandonado, ainda havia alguma galinha no convento, e bota os seus pobres ali, e ali cria o Hospital Santo Antônio, muito devota de Santo Antônio. E a madre diz: aqui não dá, aqui não é lugar. Há aqueles na igreja que querem as condições ideais para tudo, para então começar a agir. A humildade começa lá embaixo, nas pequenas coisas. Isso é humildade, não é começar no grande. E a humildade não se perde mesmo quando nos tornamos grandes aos olhos do mundo. E então a gente se põe a servir em todos os momentos. Isto é fazer-se pequeno, isto é fazer-se humilde. Isto é ser elevado pelo Senhor. E é isto que nos fará receber a recompensa no dia da ressurreição. Fazer-se pequeno.
preferir o último lugar. Há quem ainda esteja com os ouvidos trancados entre nós, com o coração trancado, e vai ouvir o padre dizer preferir o último lugar e diz assim: bom, então a partir de hoje na igreja eu vou sentar no último banco. Não é isto. Não se faça de tonto. Não é isto. É servir. Servir. Buscar servir. Fazer-se humilde. Não é um lugar físico. É um lugar, diremos, ontológico. É um lugar espiritual. É um lugar que ocupam apenas aqueles que amam a Deus. Além do exemplo da nossa Mãe Santíssima, exemplo perfeito para nós, que nenhum de nós pode dizer que não pode imitar, nós temos o exemplo do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo nos diz claramente: Rei dos céus, em igual dignidade a Deus, Deus Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Verbo de Deus que fez todas as coisas, ele desce e se faz pequeno como nós. Ele se diminui para fazer-se um de nós. É claro que há uma diminuição aí. São Paulo utiliza uma expressão, diz, ele se esvazia para fazer um de nós. Notemos, na crise imensa de pessoas sem sentido no mundo em que vivemos, que elas não têm sentido porque estão cheias de si mesmas. Mas quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, nós nos enchemos de Deus. E então sabemos servir. Então nosso Senhor se esvazia para fazer-se um de nós. Ele tem por berço um coxo de animais, uma manjedoura. Ele tem por maternidade não um hospital de primeira linha, mas uma estrebaria. Ele tem uns trapinhos com a qual sua Mãe Santíssima consegue cobri-lo. Ele é perseguido, ele é refugiado, ele tem que abandonar a sua pátria. Ele vive tão pobremente que quando diz sobre si mesmo, diz: eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Ele não tem morada fixa e mais ainda, ele se entrega por amor a nós, quando nós não merecíamos e não merecemos, na cruz para nos salvar. Além disso, que mistério de humildade temos em cada Santa Missa, em que o Senhor, não para chegar com trovões, raios, trombetas, mas para não nos assustar, mas para nos acolher. Ele de novo se faz pequeno e entra no pão e no vinho, para que ninguém possa dizer que se aproximou com medo do Senhor. Aqui está o princípio máximo de toda humildade: o servir, o colocar-se em último lugar, o esvaziar-se de si mesmo para ser preenchido por Deus. É isto, queridos irmãos e irmãs, que devemos pedir ao Senhor, que cada dia possamos crescer na humildade. Humildade sem serviço não existe. Especialmente em nossa época, em que as pessoas confundem humildade com pobreza. Nós estamos numa época terrível na nossa linguagem. Confundimos humildade com pobreza. Parece que as pessoas têm vergonha de dizer: eu nasci de uma família pobre. Eu nasci de uma família humilde. Humilde? Eram todos humildes, né? Não, eram pobres. Porque há pobres, miseráveis, orgulhosos, assim como ricos, orgulhosos. A humildade não tem a ver com condição social. A humildade é uma categoria espiritual. Sem a humildade verdadeira, vinda do Senhor como dom de Deus, nós seremos humilhados, porque queremos nos elevar. Agora, se nós recebermos do Senhor o dom da humildade e a exercitarmos a cada dia, negando-se a si mesmo e levando as nossas cruzes, então nós seremos elevados pelo Senhor. Todo santo e santa de Deus
é reconhecido pelo Senhor pelo tanto que muito amou o Senhor e o próximo. Não há outro caminho. Peçamos então, queridos irmãos e irmãs, esta graça, todos os dias, a graça da humildade, que nos permita até reconhecer as nossas menores faltas, para então servirmos melhor o Senhor e nossos irmãos, e com isso um dia sermos admitidos na ressurreição dos justos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Como irmãos e irmãs, professemos a fé que recebemos dos apóstolos. Creio em Deus Pai.